Fazer, galera, estamos começando mais um podcast, esse lado para cima. Um episódio especial hoje. Vamos falar sobre um pouco sobre Gálatas, né? Paz aí, galera, tudo bem? Quem já conhece o livro de Gálatas, né? E para quem não conhece, é um livro muito bom de identidade cristã, né? Paulo que escreveu ele para as cartas para as igrejas de Galácia, porque ele tinha fundado as igrejas e estava numa obra missionária, né? Viajando. Tem uma das tretas épicas lá, porque a igreja estava se perdendo, né? Entrou um povo judaizante e queria pôr os costumes dos judeus, né? Para eles seguirem, para os gentios, né? Como se não comer carne de porco, uma série de coisas, né? Que a prática judaica eles faziam e acabou perdendo o foco de Jesus, né? E uma das questões que Paulo fala é essa, né? Ficou muito mais enraizado os costumes, né, naquela região do que o próprio cristianismo, né? Só por fato histórico é importante a gente também lembrar que a região ali, né, da Galácia, ela não era uma cidade, mas sim um pedaço do Império Romano, né, que se instalou naquela região. E como o Fresco acabou de dizer, alguns costumes romanos também acabaram sendo introduzidos naquele local, porque, né, querendo ou não, tinha um povo ali que era romano, né, os gentios. Sim. E aí eles já traziam esses costumes romanos de dentro deles mesmo, né, enraizado deles. E eles precisavam ouvir a verdade, que era a verdade de Cristo, né? Só que aí aconteceu essas tretas aí que os judeus acabaram meio que trocando algumas coisinhas, né? Eles acabaram voltando mais para as leis do que para a própria salvação da graça de Cristo aí. Esses judeus estavam acabando corrompendo, né, os ensinos do evangelho que Paulo estava pregoando, tudo. E é só um contexto que a gente está dando aqui, porque chegam a falar que Paulo, eles falam, Paulo ele é bom de palavras só, né? Não sei o que. E começa uma discussão. E aí Paulo, ele começa a se mostrando tudo o que ele fez pelo evangelho, né? E ele fala que quem ensinou ele foi Jesus mesmo, não foi os apóstolos. Aí ele fala, ó, eu não andei com os apóstolos, eu fui ensinado por Jesus. Ele fala que ele ficou afastado cerca de 13 anos. Ele ficou pouco tempo poucos dias com os apóstolos. E nesses poucos dias ele acaba chamando a atenção de Pedro, porque Pedro ele foi na frente dos apóstolos, chegou lá, estava comendo com os gentios, tudo, confraternizando com eles, tudo. Quando chegou os apóstolos, Os demais, mais, né? como se diz, mais assim da alta sociedade lá, o pessoal que já sabia mais, tal, ele pegou e se afastou um pouco. Começou a falar, né, não, vocês estão fazendo tá errado, não sei o que. E tanto é que o discípulo de Paulo estava indo junto no embalo também. E aí ele repreende Pedro, repreende Barnabé, os que estavam lá fazendo isso, porque o evangelho não é isso, né? Ou seja, né, ao invés de estar ali para evangelizar, falar da graça de Cristo, estavam meio que se corrompendo, né? Quase que afundou o barco, digamos assim. E é um ensinamento que está desde a época de Moisés, né? Que eles aprenderam isso. E não,
que eles sempre foram ensinados assim, né? E Jesus ele vem para cumprir a lei, né? A gente, como estávamos falando do Paulo, né? É importante também que assim, os judeus lá em Galácia, eles não reconheciam Paulo como um dos 12. Eles não reconheciam, eles não davam esse crédito para ele. Por conta disso, Paulo ele precisou se esforçar muito para poder, como que se diz, provar, né, que ele foi ministrado sim por Cristo, que ele estava, igual você estava falando, né, que ele teve contato com Cristo para poder ter o entendimento que ele tinha, né, da palavra. Aí a gente pode ver que ele começa, né, a epístola dele declarando a sua posição apostólica. Ele começa a se defender, né? O que ele fez, como que ele foi chamado, tudo, como ele foi ensinado, e uma das coisas que ele fala, ó, isso aí que eles estão fazendo, a minha vida inteira eu fiz, aprendi, eu era o melhor da turma, eu fui o melhor em tudo isso que eles estão ensinando, eu era mestre nisso aí, e não me deu lucro nenhum. Uhum. Ele fala, né, que tudo que eu aprendi eu tenho como perda, né? Ele chega a falar que é como esterco que ele aprendeu, né? Não serve para nada. Não serve para nada, não, só levou ele até ali, não deu a salvação que Cristo deu. O que ele aprendeu, né? E o que ele fala é isso, né? Ele começa a falar que quem está ensinando essas coisas são falsos cristãos, né? São falsos profetas que estão ensinando, querendo voltar às velhos costumes. As velhas tradições. É porque assim, né, esses caras aí, eles viam a salvação como forma de justificação, né? Então, assim, se você cometeu um pecado, você tinha que justificar esse pecado, né, de acordo com as leis deles, para você ser perdoado. Após Cristo, né, no Novo Testamento ali, após Cristo, já é o contrário. A gente passa a ser perdoado através da graça de Deus, né? A gente não precisa mais se redimir através do pecado, porque Cristo já fez isso. Agora a gente está salvo à base da graça, né? Sim. E era isso que Paulo queria que eles entendessem lá, né? E Paulo fala bem isso mesmo, fala que, né, se você está falando que a gente tem que ser salvo pelas leis, pelos costumes, a morte de Cristo é em vão. Em vão, né? verdade. E não tem salvação em Cristo. Aí você está criando um novo evangelho, um outro evangelho que não é o que a gente crê, né? Que Cristo morreu uma vez por todas para pagar os nossos pecados. E a lei que Moisés dá, ela trabalha como uma lupa, né? Para mostrar onde a gente erra. Né? E a gente não tem regeneração. É para mostrar onde a gente está errando para a gente poder fazer uma expiação pelos pecados, né? Que Sim. tem lá o dia da expiação dos judeus, tudo. Não é que a gente tá salvo pela graça, que a gente não vai se pecar agora tá tudo bem, né? Tanto que Cristo ele fala, né? Vai e não peques mais. Aí começa a mostrar as obras da carne, da lei e as obras do Espírito, né? Que ele começa a falar, a respeito disso, né? Que começa a falar o que ele sofreu, né? Isso tudo pelo amor de Cristo, né? E Gálatas ele pega bem nesse ponto mesmo, né? Da salvação ser pela graça, não ser por obras para que ninguém se glorie. Por mérito, né? Porque não é por costume, não é uma mitologia que você vai fazer aquilo vai dar certo, ou que funciona para um não funciona para outro, e isso, aquilo, você tem que fazer isso, e não é. E Deus ele não vai deixar de amar a gente porque a gente ora mais, porque a gente jejua mais, porque a gente lê mais. Ele nos ama incondicionalmente. E Paulo ele tá mostrando isso, ele tá falando aqui, ó, não é porque eles fazem isso que vocês vão fazer que vocês estão anulando a graça. E a graça é crer em Jesus e na sua obra, né? E Paulo ele vai falar um pouco sobre a missão dele. Ele vai fazer a defesa dele, depois vai fazer a defesa do evangelho. E lá pro capítulo 5, 6, ele vai falar o que é a vida cristã.
né? E como a gente pode não cair nesse engodo, né? Nesse erro. Porque cada igreja ela tem um pensamento assim, né? Porque você tem que vestir roupa tal, tem que ter cabelo tal, agora você vem pra cá, você não vai ter mais isso, não pode ter mais isso, não pode fazer aquilo. E não é, né? A salvação é por meio de Cristo, da graça, né? Que nos foi dada através de Jesus. E não é, né, nenhum. Claro que tem muitas coisas que o Espírito Santo vai nos ensinar, né? Vai nos falar no nosso coração. É que eu penso assim, né? Quanto mais próximo de Cristo a gente estiver, mais parecido com Ele a gente é, né? Então, absorvendo, né, essa graça que Ele nos deu, cada dia é uma luta pra gente poder se renovar as nossas fé, né, nele. E era um pouco disso que estava acontecendo lá também, né? Porque os Gálatas, eles não tinham abandonado a fé em Jesus, né? Mas eles estavam misturando esse evangelho com as leis, né? E a gente pode trazer isso para os dias atuais. Tem muita igreja aí que acaba acontecendo um pouco disso, né? Eles misturam muitas leis, ou seja, assim, se você não fizer tal coisa, você não vai ser salvo, né? Você precisa se redimir, aquela coisa, né, de redenção. No capítulo 3 e 4, Paulo ele chama a atenção para que as bênçãos prometidas para Abraão, para a genealogia lá, elas venham por meio de Jesus Cristo, né? Foi o que a gente falou outro tempo. A Bíblia ela é cristocêntrica, né? Ela aponta para Jesus. Sempre. Não é para costumes, né? Como a gente falou que a maioria dela é narrativa, né? Ela narra fatos. E as cartas elas estão para nos ensinar, né? Porque Paulo ele não estava aqui mas ele escreveu por cartas, né? É como se fosse dando um direcionamento para aquela igreja, né? As igrejas ali do entorno de Roma, tal, ela estava crescendo muito. E os judeus das sinagogas, eles estavam com medo de perder, né, os costumes deles, as leis, né, e tal. E Paulo ele pega nesse ponto, né, de falar, não, peraí, vocês estão ensinando outro evangelho. E Paulo ele vai falar que se aparecesse um anjo ou ele mesmo ensinando outro evangelho que não fosse esse, seja anátema. Quer dizer, seja amaldiçoado. Porque se a pessoa está ensinando outra coisa que ele não está ensinando, que não é o evangelho de Cristo, pela salvação, somente a fé, somente a escritura. Aí já dá para perceber um pouco do caráter dele, né? Eu vejo aqui que onde ele estava criando as igrejas, ensinando, parecia que vinha um pessoal atrás querendo desfazer o que ele estava fazendo, né? E ele fala acerca de circuncisão, né? Batismo, essas coisas todas, né? Levar as boas novas de Jesus aos gentios, se defendendo ali. Ele fala, ficou acordado com os apóstolos que eu ia para os gentios e eles iam para os judeus, né? Para não ter uma rixa assim, né? E é o que ele faz, que é as viagens missionárias dele, né? Que ele o que mais, onde ele ia, ele apanhava, era apedrejado, preso. E você vê que ele nunca esmoreceu, né? E às vezes, muitas das vezes porque alguém falou alguma coisa, alguém discordou alguma coisa, a gente já fica todo machucado, magoado. E Paulo ele nos ensina a ser tratado, né? Você vê que aqui ele foi muito tratado com Jesus, com o Espírito Santo, porque ele era um cara que perseguia esses gentios, né? Esse novo evangelho que estava acontecendo, e ele tinha a carta do pessoal da época para perseguir e matar, né? Tanto é que como se fosse uma autorização, né? para ir atrás dessas pessoas, até que ele tem um encontro com Jesus
a caminho de Damasco, e ele perde a visão e muda, né, toda a vida dele, né? Ele perde a visão. Jesus pergunta pra ele, né, por que ele persegue a igreja. Por um tempo ele perde a visão, mas ele tem os olhos espirituais abertos, né? E começa a ver o mal que ele estava fazendo, né? E tem uma mudança radical de vida. E é isso que a gente quer, né? E cada vez que a gente lê e vê como a gente é humano, e Gálatas ele expõe bem isso, né? A nossa humanidade, né? De querer fazer do nosso jeito, querer seguir regras, ritos, né? E a hora que a gente tiver essa consciência que é só Cristo, que é só entregar o controle, né? Só a salvação só vem por Ele, não é mérito, né? Não é mérito nosso. Foi o que Ele fez na cruz que nos salvou, que nos mudou, que mudou a nossa concepção de vida, de amar o próximo. E eu vejo que é isso, né? Tem muito mais coisas, né? A gente teria que fazer um vídeo por capítulo, né? Porque ele é muito extenso, assim, ele é muito profundo. Tem muita lição, né? Por isso que é bom você sempre ler mais de uma vez, né? Você sempre procurar ler com calma. Depois você vai lá dar um tempinho, reler, né? Vai ler outros livros, depois reler de novo. Pra você se absorver no conteúdo dos livros. É como a gente estava falando também, né? Vamos chamar assim de doença dos Gálatas, vamos colocar assim. E que doença seria essa, né? Os Gálatas, eles estavam, como eu já disse, misturando as leis com o processo de salvação da graça, né? E qual que é o problema disso? Quando você vive pela graça de Deus, né, você aceita que Jesus pagou um alto preço na cruz por você, Deus, ele limpa os seus pecados, né? Não que você não vai pecar mais, porque a nossa natureza, ela é carnal, né? Então a gente acaba falhando, cometendo os pecados, e aí por isso que a gente precisa orar, sentar, orar e pedir perdão a Deus. Mas o que eles estavam ensinando? Eles precisavam ensinar os costumes dele para não se perderem, né? E essas tradições de que se você estava em pecado, você teria que fazer algo para poder limpar esse pecado. E depois da justificação de Cristo, a gente não precisa mais disso, né? A gente pode criar um contato diretamente com Deus. E essa doença, ela se instalou nas igrejas até hoje, até os dias atuais, né? Até os dias atuais a gente vê muito disso, né? Isso é bem complicado, é difícil de tirar a raiz. E uma das coisas que estava pegando mesmo é que eles queriam circuncidar, né, os gentios da época, né? E se você pesquisar um pouco sobre circuncisão, essa prática, né, da circuncisão, ela era feita quando a criança nascia, né? Para pessoa mais com uma certa idade era muito perigoso, porque por questões de higiene, né, de infecção, tal. Uhum. Tanto é que tem uma época lá que no Antigo Testamento que tem um povo lá que quer entrar junto fazer parte para casar com as filhas lá do reinado. Eles falaram, tá bom, vocês querem, vocês vão ter que seguir nossos costumes. E um dos costumes é esse, né, de falar, vocês vão ter que circuncidar. E no final da história morre todo mundo, né? Por conta eles não precisaram nem guerrear, porque eles morreram tudo com infecção, doença, né? Tal, né? Porque é uma prática muito que machuca, invasivo, né? Demais, né? Isso, a palavra é essa, invasiva, e acaba tendo doença, infecção, né? Porque hoje em dia já com esterilização, tudo já tem um certo grau de perigo, né? Imagine naquela época, né? E era um costume dos judeus, né? E Paulo fala isso, né? Pois a salvação ela vem pela morte de Cristo, não por circuncisão, por costumes.
Algo que a gente quer deixar aqui nesse capítulo de hoje é isso, que somente Cristo, a salvação só vem por Cristo, né? Eu não preciso fazer nada, eu só preciso acreditar e aceitar. Fora isso, não preciso, né? Com o tempo você vai... E outra, você aceitou Cristo, você tem que segui-lo, né? Tem que entender, aprender cada vez mais sobre ele. Igual né? disse Sobre os costumes, até como que chegou aqui, né? Porque é o que a gente conversou, né? Conversa sempre. Como que a Bíblia chegou até nós, né? Os estudos, os escritos, né? E tem muita gente que ensina errado, que tem outra visão, né? Eu acho que no mais é isso, né, pessoal? A gente explicou um pouquinho aí da diferença, né? Mas vamos deixar aqui a diferença entre a graça e a lei, né? Isso. A lei é o homem vivendo por ele só, né? Ele que precisa correr atrás do mérito dele para poder alcançar aí a salvação. E a graça vem totalmente de Jesus, né? A gente é totalmente dependente de Jesus. Acho que é mais isso, né? Deixar como lição aí para hoje. Um vai mostrar os nossos pecados, né? Os nossos erros, o quão afastado de Deus a gente tá. E a outra, ela fala que mostra, né? Como a gente não precisa fazer nada, precisa só aceitar, porque Jesus ele já fez tudo né, por nós. A gente precisa segui-lo. Né? Claro que é uma batalha diária que a gente precisa estar sempre bem preparado, né? Mas acho que é mais isso, né? Isso. Então é isso aí, pessoal. Boa semana aí pra todos, né? E até a próxima, um próximo episódio aí. Tchau, tchau, galera. Curta o vídeo aí, compartilhe. Estamos no Spotify, no Deezer. Deixem o seu comentário. Ouça o áudio, né? Estamos cada vez mais melhorando aí para trazer um produto de qualidade para todos aí. Deus abençoe e uma ótima semana. Amém.